Fala pessoal, beleza? Professor ali aqui na área. Vamos para mais uma aula, na segunda parte da lei lei orgânica de São José do Bar. Então, foi o seguinte, ó, eu vou deixar aí, pessoal, na descrição do vídeo e nos comentários o link da playlist que você assistir em ordem. Então, você caiu de paraquedas aqui, assista a primeira parte que é muito importante. Lá a gente vai abordar diversos assuntos que despencam em prova. Vem comigo, ó, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante também, João. Vamos lá então, ó. Outra coisa que despenca em prova é esse aqui, cara. Esse aqui é batata. Esse artigo 5º aqui, né? O artigo 15, na verdade. O poder legislativo é exercido pela Câmara, a gente sabe muito bem, né? Lembrando que o município só tem dois poderes, né? O poder legislativo e o poder executivo. Município não tem poder judiciário, nenhum município tem, tá, galera? Composta por vereadores eleitos para cada legislatura com duração de 4 anos. Uma legislatura tem 4 anos, né? A gente já sabe disso, né, gente? Bem bacana, né? Pelo voto direto e secreto, o voto é direto, a gente vai lá e vota diretamente secreto, ninguém sabe o voto de ninguém, com autonomia funcional, administrativa e financeira. Veja você, ou seja, o Poder Legislativo, a Câmara, ela tem autonomia funcional, ela funciona sozinha, ela não depende do Poder Executivo para funcionar. Ela tem autonomia administrativa, ela tem a sua própria administração, tanto que existe concurso só para a Câmara, né? Quando abre concurso só para a Câmara. Financeira. Pessoal, a Câmara tem seu próprio dinheirinho, tá? Então, quando é feito aí o orçamento do município todo, de quanto vai gastar, tem ali separado o da Câmara. E aquilo é só da Câmara para a Câmara, beleza? A Câmara tem um orçamento que ela manda para o Executivo para colocar no orçamento geral, né? No orçamento do município todo. Então ela tem o seu próprio dinheirinho, vamos dizer assim, tem um repassezinho só para a Câmara e aquele da Câmara não pode mexer. A Câmara Municipal de São José do Bar será composta por 9 vereadores, observada o disposto no artigo 29, inciso 14 aí da Constituição Federal, que vai tratar lá que o número de vereadores é de acordo com habitantes, né? E lá tem uma lista enorme de quantidade de habitantes ali na faixa e a quantidade de vereadores. O que você quer levar para a prova? 9 vereadores de São José do Bar. E é fato, tá? Muitas vezes a lei orgânica está desatualizada, mas aqui está tudo certinho, pessoal. Realmente são 9 vereadores, tá certinho, tá bom? Vamos lá então, deixa eu só mudar um negócio aqui. Vamos lá então. 9 vereadores despenca em prova. Então não vai errar uma questãozinha dessa. Lembra-se de alguém aí da idade da sobrinha, do filho, né? Da aniversário de alguém no dia 9. Você tem que gravar isso aí. A Câmara Municipal vai reunir em sessão preparatória no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura para a posse dos membros, né? É padrão, tem uma eleição, e aí no dia 1º de janeiro tem lá a posse dos vereadores, né? Os vereadores tomam posse e eles dão posse aí para o prefeito também e o vice que vão tomar posse em seguida, tá? No mesmo dia, praticamente. É o padrão que a gente já conhece. Sob a presidência do vereador mais idoso, o que acontece, pessoal? A Câmara tem um presidente da Câmara, né? Ele é eleito ali, presidente da Câmara, enfim. Só que agora não tem, né? Agora não tem por quê? É, Porque eles estão se reunindo ainda, tá? Mas sob a presidência da Câmara, não tem, mas tem, né? Porque está escrito aqui, cabe ao presidente prestar o seguinte compromisso. Mas enfim, leva a literalidade da lei, tá meio esquisito isso aqui, tá errado isso aqui. Sob a presidência do vereador o mais idoso vai ser o presidente, entre os presentes, os demais vereadores prestarão um compromisso e tomarão posse, cabendo ao presidente prestar o seguinte compromisso, né? Enfim, pessoal, tá aqui o compromisso, resumindo, compromisso dos vereadores. Isso aqui já caiu em uma prova de concurso. Não é o que mais cai, mas já apareceu. Eu nem marquei nada aqui, mas eu trouxe, porque isso já apareceu em prova. Então, dá uma lida, mas sem compromisso. Tá aqui, dá uma lida só. Não precisa gravar nada, não. Bom? Bom, pessoal, outra coisa bem interessante é a eleição da mesa. Como eu havia dito, né, a mesa é aquela parte administrativa da Câmara. São vereadores, né, que compõem a mesa, que fazem a parte aí administrativa da Câmara. Então, a mesa nada mais é do que um grupo de vereadores que mexe ali na parte mais administrativa. Então, imediatamente após a posse, os vereadores vão se reunir sob a presidência do vereador mais idoso, tá? Porque ainda não existe um presidente eleito, né, um presidente da mesa. E aí o que eles vão eleger? Vão eleger um presidente, mas por enquanto vai ser o mais idoso, porque eles não elegeram ainda entre os presentes, porque tem que ter um presidente, né? Tem que ter um líder.
E havendo a maioria absoluta dos seus membros da Câmara, eles vão eleger os componentes da mesa, que ficarão automaticamente empossados. Eles vão eleger aí esses grupinhos de vereadores, que geralmente são quatro, né? Acho que a lei orgânica não traz quais são, mas geralmente é primeiro presidente, primeiro secretário, segundo secretário. É claro que há diversas sessões. Pessoal, na sua lei orgânica, pode estar aqui, ó, esse parágrafo aqui. Inclusive, eu até comecei gravando aula com esse parágrafo, só que houve uma atualização. Então, eu encontrei aqui, pessoal, uma lei orgânica mais atualizada, então resolvi trazer essa atualização que é muito importante. Inclusive, quando eu gravei o vídeo, eu gravei com esse parágrafo aqui que estava desatualizado. Então, estou postando novamente, pelo menos essa parte aqui. E o que acontece? Aqui, vamos para o parágrafo que interessa, né? O mandato da mesa da Câmara será de 2 anos. Então, esses grupinhos de vereadores, tá? Eles vão ficar 2 anos. É o mandato da mesa, não é o mandato do vereador. O mandato da mesa é 2 anos, tá bom? Eles vão ficar 2 anos, ou seja, vão ficar 2 anos e vai ter novamente uma eleição para ficar os outros dois, completando assim os 4 anos, tá bom? Então, o mandato será de 2 anos, isso aqui despenca em prova, permitida a reeleição. É claro, aqueles que estão ali podem vir novamente a se candidatar ali à presidência, por exemplo, da mesa, né? E ser reeleito novamente, tá bom? Isso é muito importante. Grave que o mandato da mesa será de 2 anos. Esses grupinhos de vereadores vão ficar lá por mais 2 anos, permitindo aí a reeleição. Vamos continuar. Tá, Alexandre, você falou que a mesa é um grupinho de vereadores, né? É responsável pela administração. Mas o que que a mesa faz? O artigo 21 nos traz que compete à mesa, tá? Além de outras atribuições estipuladas no regimento interno. Regimento interno, pessoal, é uma lei interna da Câmara. Essa lei aqui que vai definir tudo sobre a Câmara. Aliás, professor Ale, eu quero saber tudo sobre a Câmara, como a Câmara funciona. Você vai ler o regimento interno da Câmara, tá? É uma lei interna da Câmara, tá bom? Então, compete o que está na mesa, além daquilo que está no regimento interno, óbvio, né? Enviar ao prefeito até o 1º de março as contas do exercício anterior. Então, a mesa que envia para o prefeito até 1º de março as contas do ano passado, tá? Do ano passado. Show. Propor ao plenário, plenário é o todo, tá? É o grupo, todos os vereadores, de resolução que crie, transforme e extingam cargos, né? Empregos ou funções da Câmara Municipal, bem como a fixação da respectiva remuneração observada as determinações legais. Ou seja, caso a mesa queira criar mais cargos, porque, né, precisa de mais cargos ali dentro da Câmara, cargo de concurso mesmo, caso ele crie, ele vai criar e vai propor, né, na verdade, ele vai propor ao plenário, ou seja, todos os vereadores a votarem para decidir se quer criar realmente ou não, se vai criar ou não. Ou até aumentar a remuneração. Ah, quer aumentar a remuneração dos servidores da Câmara. É a mesa que vai propor ao plenário para o plenário decidir. Lembrando que o plenário é o todo, são todos os vereadores. Aí todos os vereadores vão votar se vai decidir aumentar ou não. Apresentar projeto de resolução dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial da consignação orçamentária da Câmara. Pessoal, o município tem um orçamento, ou seja, tudo que ele vai gastar naquele ano, ou seja, ele faz o orçamento este ano para o ano que vem, né? Para decidir no ano que vem. Ele decide hoje, na verdade, decide hoje para quanto vai gastar no ano que vem. É sempre assim. Por isso que muitas empresas de concurso sabem se vai ter concurso ou não. Porque fica ali na LOA, né? Na lei orçamentária anual, quanto vai gastar no ano que vem. E ali tem escrito ali algum recurso para a área de concurso, tá bom? Então, geralmente é assim. O que acontece? O orçamento do município é o todo. É a junção do orçamento da prefeitura com a da Câmara, juntou, virou orçamento do município. Show. Então a Câmara tem seu próprio orçamento. Show. O seu próprio dinheiro. Show, para gastar. Só que pode ser que o dinheiro acabe e não consiga. E vai dar onde vai tirar dinheiro? Aqui, abertura de créditos suplementares ou especiais. Aqui tem uma diferença entre eles, né? Na lei orçamentária a gente vê a diferença, mas para fins de prova de lei orgânica não precisa. Só saiba que quem vai decidir sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais quem vai apresentar esse projeto de resolução é a mesa, tá? Até porque ela que vê ali quanto gasta, ela que decide essa parte orçamentária, tá bom? Então é como se fosse liberação para gastar mais. Show de bola. Bom, o artigo 22, pessoal, vai falar sobre as atribuições da Câmara. O que que a Câmara faz?
tá? E a Câmara, volta para mim aqui, a Câmara ela faz com o prefeito junto e tem outra coisa que ela faz sozinha. Aqui no artigo 22 é com o prefeito junto. No próximo artigo é ela sozinha. E a banca privativa da Câmara, né? E a banca adora fazer uma coisa ou outra. De modo muito resumido, com o prefeito junto, cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, legislar, ou seja, criar leis sobre matéria de competência do município. Então, tem a ver com leis. E quando é que precisa de lei? Quando envolve dinheiro, quando envolve cargo público, o cargo, né, cargo servidor, quando envolve dinheiro, orçamento, empréstimo, coisa de imóvel. Eu falei imóvel, falei imóvel, falei imóvel. Então, tudo que envolve dinheiro envolva lei, né, obviamente, envolve lei e tem que ser com a Câmara com a ação do prefeito, tá bom? Então, geralmente é a Câmara que vota e o prefeito sanciona, dá o ok, tá? Dá o ok. Vamos ver aqui alguns que eu trouxe, mas é muito bom você dar uma lida no artigo 22, lembrando que é os dois juntos, ou seja, precisa da votação da Câmara e o ok, sanção é como se fosse o ok do prefeito, tá? Legislar, criar leis sobre assuntos de interesse local, óbvio, né? Inclusive suplementando a lei federal, notadamente no que diz respeito. A saúde, assistência pública, a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, né? Pessoas com deficiência, a proteção de documentos, obras e outro valor. Ou seja, aqui vai trazendo, pessoal, tudo que é competência do município e que seja lei. Então, tudo que for competência do município, falou em saúde. Saúde é competência do município, né? Ele vai prestar a saúde. Precisa de lei, né? Tem uma leizinha lá. Então, tudo isso é, da Câmara com a ação do prefeito, tá? Legislar. Mas, professor, a lei, rapaz. Oi. Quem vai dar a saúde, quem vai oferecer a saúde, não é a prefeitura, não é a Secretaria de Saúde. Sim, mas quem vai criar as leis, legislar, vai ser a Câmara com o prefeito, tá? Então, falou em legislar, Câmara com o prefeito. Show. Aqui tem outros exemplos, ó. Tributos municipais, autorizar isenções e anistias, né? Fiscais ou remissão de dívidas, né? Aqui tem um. Isso aqui é quando você deve, né? Tem um que você já está devendo, tem outro que você vai dever, você ainda vai pagar. Enfim, são perdões da dívida, tá? Tem uma aqui que nem gerou dívida ainda, você tem que pagar, mas já perdoa antes. Tá bom? É isso aí. Tem diferença de isenção e anistia. É orçamento anual, ou seja, quando envolve dinheiro, tá, pessoal? Cabe à Câmara com a ação do prefeito. Obtenção e concessão de empréstimo, operação de crédito, emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Aquisição de bens imóveis. Olha só. A banca adora trocar isso, bota móveis, está errado. Então, teoricamente, para adquirir um um carro, por exemplo, a prefeitura não dependeria da autorização da Câmara. Mas um imóvel depende. Tá? Então depende da aquisição do imóvel. Quando se tratar de doação, aqui está um erro de digitação. Aqui deveria estar escrito exceto quando for doação. Por quê? Porque quando é doação, não tem nenhum encargo para a prefeitura, por exemplo. A prefeitura quer comprar um imóvel, né? Mas o Estado do Rio de Janeiro está doando o imóvel. Então não vai pagar nada. Não vai pagar nada para que precisa de autorização. Tá? Mas há um erro de digitação. Então você vai levar para a prova que está escrito aqui. Tá? Mas há um erro aqui. Está faltando uma palavrinha aqui. Mas, de fato, aqui está certo. A aquisição de bens imóveis, para adquirir bens imóveis, precisa de lei. Então tem que ter uma lei para adquirir um imóvel. Então, bem bonitinho, autorização da Câmara com a ação do prefeito. Dar e alterar o nome dos logradouros públicos de praça, de rua. Muitas das vezes o prefeito quer trocar a rua, quer trocar o nome da rua, e aí ele manda para uma lei para para a Câmara aprovar. Tá? Então, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Criação, alteração e extinção de cargo, emprego ou fixação da respectiva remuneração. Isso aqui também é muito interessante e você tem que saber como funciona. Pessoal, dentro da prefeitura tem vários cargos, concorda comigo? Concorda, né? Show. Esses cargos são criados por lei. Se é criado por lei, quem vai criar o cargo? O prefeito. O prefeito, opa, preciso criar um cargo aqui, sei lá, de agente administrativo, por exemplo. Um cargo específico lá. Ele vai criar o cargo na lei e vai mandar para a Câmara aprovar essa lei. Então, veja que depende muito de quem? Da Câmara, tá?
E fixação da sua respectiva remuneração. Quanto vai ganhar? Então, de repente, você está reclamando, pô, mas ganha muito pouco, Ale. O meu cargo ganha muito pouco. Sim, para ganhar mais, o prefeito tem que enviar uma lei aumentando o vencimento daquele cargo para a Câmara. E a Câmara tem que votar. Se a Câmara não aprovar, não vai aumentar também não. Tá? Guarda Municipal destinada a proteger os bens, serviços e instalações do município, né? A Guarda Municipal, existe uma lei que cria a Guarda Municipal. Criação e estruturação de secretarias, ou seja, órgãos, tá, pessoal? Secretaria é órgãos, é um tipo de órgão. Para criar a secretaria, precisa de lei, tá? Então, caso ele cria, caso ele mude as funções, as atribuições também da secretaria, vai ter que ter uma lei, ou seja, depende da Câmara com a sanção do prefeito. Organização e prestação do serviço público, Câmara com a sanção do prefeito. Aqui está repetindo aqui em cima, né? Criação de secretaria, um erro. Delimitação do perímetro urbano é por lei, né? Até onde vai o município, é tudo isso por lei. Transferência temporária da sede do governo municipal. Para transferir, vamos supor que vai reformar a prefeitura. Para transferir a prefeitura de local, vai para outro lugar, Alexandre, provisoriamente. Precisa de lei. Veja você. Então, o prefeito tem que mandar uma lei para transferir o município, né, a sede, a prefeitura, para outro lugar. Agora, do outro lado, no artigo 23, eu tenho o quê? Compete à Câmara privativamente, ou seja, é só a Câmara. Aqui nem vai para a mão do prefeito. Ô, prefeito, oi. Aqui neste caso, você não dá pitaco, não, tá? Você não dá pitaco, não. Não quero nem saber nem a sua opinião, eu quero saber. Porque aqui quem faz sozinho sou eu. Isso é a competência privativa da Câmara, tá? Então, cada Câmara privativamente, entre outras, volta para lá, as seguintes atribuições, sempre relacionadas a algo interno, mais coisa da Câmara. Eleger sua mesa diretora. O que eu falei para você da mesa diretora? Aquele grupinho de vereadores responsável pela administração da Câmara. Quem vai eleger é a Câmara, o prefeito tem nada a ver com isso. Bem como destituí-la, ou seja, acabar com ela na forma da lei orgânica e do regimento interno, que é uma lei interna da Câmara. Elaborar um regimento interno. Nem vai para o prefeito, meu irmão. O regimento interno, que é uma lei que decide como que a Câmara vai funcionar, fala tudo sobre a Câmara, nem vai para o prefeito. O prefeito tem que sancionar. Não tem que sancionar nada. Não dá pitaco aqui. Olha só que bacana isso aqui, pessoal. Fixar a remuneração, ou seja, o salário, remuneração é como se fosse salário, do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores, observando lá o limite da Constituição Federal na lei orgânica, né? Show, tem uns limites lá. Mas olha que bacana. Quem decide quanto o prefeito ganha é a Câmara. E o vice-prefeito também. E os próprios vereadores também. Então, os vereadores eles conseguem votar o próprio salário, né? E o salário do prefeito e do vice. Sacou? Pegou, né? Pessoal, o inciso oitavo disparado é o que mais está em prova, tá? O que acontece, gente? O que acontece aqui? Deixa eu explicar para você. O prefeito, o vice-prefeito e até os vereadores, eles têm que morar na cidade. Você sabia disso, né? Eles têm que ter domicílio na cidade, né? Show. Tem que ter pelo menos um domicílio e provar que mora na cidade. Beleza. Beleza. Então, mas ele é prefeito, vice e tal, bonitinho. Quando ele é prefeito e vice, ele não pode se ausentar da cidade por mais de 15 dias, tá? Então, ele às vezes vai para o município vizinho, um dia, 2 dias, não tem problema. Agora, se ele for para o município vizinho, veja você, pertinho, por mais de 15 dias, ele não pode. Por quê? Porque ele vai ter que pedir uma autorização à Câmara se a ausência dele for mais de 15 dias. Então, cabe à Câmara autorizar o prefeito vice a se ausentar do município quando a ausência exceder 15 dias. É isso mesmo, às vezes até para o município vizinho tem que ter uma autorização da Câmara. Mudar temporariamente sua sede. Se a Câmara quiser mudar a Câmara de lugar, ela não depende do prefeito, ela mesmo muda sozinha. Ela por si só consegue mudar. Você viu como é que é bacana? Para a prefeitura sair de um lugar para outro, porque, sei lá, vai reformar, precisa da autorização da Câmara com a sanção do prefeito. Agora, para a Câmara sair de um lugar para outro, não precisa. Quer dizer, precisa só da Câmara. Bem bacana, né? Proceder à tomada de contas do prefeito municipal quando não apresentada à Câmara dentro de 60 dias após a abertura desta lei orgânica. Aqui também é um erro de digitação, cara, eu fico indignado com isso. Não é a abertura desta lei orgânica, é a abertura da sessão legislativa, tá? É um erro aqui de digitação. Então, o que acontece? Se o prefeito, após
Após a Câmara começar a trabalhar, o prefeito tem 60 dias para apresentar as contas, tá? Para a Câmara votar, né? E aí, se não apresentar, a Câmara vai lá e pega as contas à força, né? Grosso modo, tá, gente? Processar e julgar os vereadores. Quem processa e julga os vereadores é a Câmara, né? Um vereador é decidido por todos, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, em alguns casos, tá? Em caso, falta de decoro, por exemplo. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, tá? Quem dá posse ao vice-prefeito, a gente já viu isso aqui, tá? Reconhecer das suas renúncias e afastá-lo definitivamente do cargo, né? Isso aqui é um caso de impeachment, por exemplo, ou conhecer da sua renúncia. Quando o prefeito for renunciar, ele tem que avisar a Câmara que ele vai renunciar. Conceder licença ao prefeito, ao vice e aos vereadores, né? Licença normal, beleza. Outra coisa bem bacana que está em prova é criar comissões especiais de inquérito, né? É a comissão parlamentar de inquérito, a gente chama de CPI. O que é uma CPI? É uma comissão. O que é comissão? Comissão é um grupinho de vereadores. Só que essa comissão ela é especial, ela tem um objetivo. O que é? Investigar. É uma comissão que vai investigar, um grupinho de vereadores que vai investigar fato determinado, que se inclua na competência da Câmara, sempre que requerer pelo menos um terço dos membros da Câmara. Então, pessoal, para criar uma comissão parlamentar de inquérito, comissão especial de inquérito, como está falando aí, um terço tem que pedir, né? Vai juntar um terço de vereadores de pedir uma comissão, sei lá, para investigar a licitação da saúde na compra de remédio. Aí cria essa comissão para investigar, tá bom? Difícil fazer isso, né? Mas tem equipe para fazer, né? Às vezes fazem. Autorizar referendo e convocar plebiscito, né? Referendo, vamos dizer que querem privatizar uma praça. Aí quer saber a opinião do povo. Antes de privatizar, referendo. Aí o povo vai lá votar se quer ou não. Plebiscito ocorre depois, né? Vamos supor que já privatizou a praça, e aí está um bafafá danado, e aí quer saber a opinião se o povo quer continuar com a praça privatizada ou não, né? E aí o povo vai lá decidir, sendo que já ocorreu, é depois, tá? Referendo é antes, plebiscito depois. Decidir sobre perda de mandato de vereador por voto secreto em maioria absoluta nas hipóteses previstas nessa lei orgânica, tá? É perda de vereador. Todo mundo vota se vai perder aquele vereador ou não, se aquele vereador vai perder o mandato ou não. Voto secreto é maioria absoluta. Ou seja, o voto vai ser secreto e a decisão é por maioria absoluta. Metade mais um, são 5 vereadores, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, naquele caso do Gabriel Monteiro, não entrando no mérito do que ele fez, o objetivo não é esse, mas isso de fato aconteceu. Ele perdeu a vereança lá porque todos os vereadores decidiram pela perda do mandato, tá bom? Outra coisa que cai em prova é isso aqui, ó, conceder título honorífico, né, a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviço ao município, mediante decreto legislativo, então vai criar um decreto legislativo aprovado pela maioria de 2 terços dos seus membros, né, na forma da legislação em vigor. Então, pessoal, gravem que é 2 terços, tá? 2 terços, título honorífico, 2 terços. O que é isso, ali? É aquele pessoal que vai lá, tira foto com os vereadores, aí tem uma plaquinha, né? É aquele pessoal que ajudou de alguma forma o município, um empresário, alguém que fez uma coisa bem bacana pelo município, e eles dão essa honraria, né? Essa homenagem, tá bom? Para isso acontecer, tem que ter um decreto legislativo aprovado ali. Ah, vou dar para fulano. E esse decreto tem que, o título, né, de cidadão, título honorífico. Esse decreto vai ter que ser aprovado pela maioria de 2 terços, tá? Ou seja, é mais da metade. Vamos continuar aqui, ó. Julgar o prefeito, o vice e os vereadores, no caso da lei federal, né? No caso de impeachment, por exemplo, tá? Lei de responsabilidade fiscal, o prefeito gastou demais, não era para gastar, e tem um limite ali, né? E aí ele pode sofrer um impeachment, tá? Decretar a perda de mandato do prefeito e de vereadores, nos casos da Constituição Federal, deixa a lei orgânica na lei federal aplicável, é o caso do impeachment também. Solicitar intervenção do Estado no município na forma da lei. Isso aqui é importante também você levar para a prova. Olha só. A intervenção não é estado de calamidade pública. Hã? Pessoal, às vezes tem muita chuva, o rio, né, só, daí vira um caos, igual aconteceu agora, infelizmente, no Rio Grande do Sul, e aí existe o caso de calamidade pública, né? Enfim, esse não é o caso. Aqui é um caso de intervenção do Estado. Ou seja, quando o Estado do Rio de Janeiro ele intervém no município. Imagine, por exemplo, que o município não consiga mais tanta corrupção na saúde, exemplo hipotético, que o município não consiga mais controlar, está tudo descontrolado, e aí o que acontece? O Estado intervém, o Estado ele entra com o aparato dele
e ele começa a tomar conta da saúde. Foi assim que aconteceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A União entrou, interveio ali na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, na época, né? E ele começou a tomar conta ali, tá? Exemplo hipotético. Então, a União que intervém no estado e o estado que intervém no município, tá? Só para você ter uma noção. E quem vai solicitar essa intervenção? A Câmara. É a Câmara que pede para intervir no município, porque vamos supor, o prefeito perdeu o controle da saúde, perdeu o controle da segurança pública, enfim, não está funcionando. Exemplo hipotético. Bom, pessoal, outro assunto importante que houve uma atualização já aqui, já trouxe a atualização para você, é as sessões. O que são sessões? Sessões são reuniões, tá? São reuniões, beleza? Então, eu tenho diversos tipos de reuniões que a gente vai ver aqui. Eu tenho Então, e vamos ignorar esse artigo aqui 27, porque houve uma atualização aqui. A sessão legislativa anual, ela vai se desenvolver de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. O que é isso, sessão legislativa anual? É os dias aí que a Câmara vai funcionar. Então, vai ter sessão, ou seja, vai ter essas reuniões. A Câmara vai estar aberta, grosso modo, do dia 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Isso é muito importante. Gravem com carinho essas datas aqui, tá bom? Outra coisa também que é muito importante são os tipos de sessões. A Câmara vai se reunir em sessões, são reuniões. Essas reuniões elas podem ser ordinárias. Um exemplo de sessão ordinária é essa sessão aqui do artigo 27. Sessão ordinária é aquela sessão que segue uma ordem, ou seja, aquela sessão que tem data certinho para acontecer, tá? Geralmente, pessoal, é o quê? É na segunda, quinta, enfim, tem uns dias certinho para acontecer, a tal hora você vai lá e você vai poder assistir uma sessão, porque a sessão é pública, exceto, né, algumas exceções, né, vamos dizer assim. Mas, via de regra, a sessão é pública e você pode ir lá assistir. Eu também tenho uma sessão extraordinária. A sessão extraordinária é aquela que não estava prevista, tá? Ou seja, aconteceu alguma coisa, uma calamidade pública, por exemplo, e precisou reunir todo mundo, os vereadores, por exemplo, para decidir um dinheiro para emprestar para o pessoal, uma isenção do IPTU, por exemplo, né? Ou então remissão do IPTU, vai depender da situação, enfim, para não pagar IPTU, e precisa reunir urgente. Então, convoca uma sessão extraordinária. Essa sessão ela pode ocorrer no domingo, pode ocorrer no sábado, pode ocorrer no feriado, pode ocorrer em qualquer dia, tá bom? É uma sessão extraordinária, não estava marcado. Temos também a sessão solene. A sessão solene é a sessão de solenidade, ou seja, para prestigiar alguém, tá? Então, geralmente é para prestigiar alguém. E a sessão secreta, que é uma exceção, tá, gente? As sessões, elas são públicas, mas pode haver uma sessão secreta, tá? Isso aí é exceção. Então, pode ter uma sessão secreta? Pode. Sessão secreta é o quê? Você não vai poder lá assistir, porque ela é secreta. Beleza? Então, são esses tipos de sessões: ordinária, extraordinária, solene e secreta. Conforme dispuser o regimento interno é uma lei interna da Câmara, uma lei que vai dizer como que a Câmara vai funcionar e vai remunerar de acordo com o estabelecido na sua lei orgânica na legislação específica. Beleza? Beleza, né? Fica de olho aí na sessão anual e nos tipos de sessões. Vamos continuar. Uma coisa bem interessante é a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, e o do projeto de lei orçamentária, LOA, Lei Orçamentária Anual. O que é isso ali? Existem 3 leis orçamentárias, sobre orçamento. O prefeito, assim que entra, já entra com o plano plurianual, que é o PPA. Plano plurianual, uma lei orçamentária também. Esse plano plurianual, o nome já até diz, plano, é um planejamento para 4 anos. É uma lei que dura 4 anos aí, de onde ele vai focar ali, mais abstrato, né? Onde vai focar os investimentos, o dinheiro. Show. Mas todo ano tem que votar o orçamento. Ou seja, de onde vem o dinheiro e para onde vai. Show. Esta é a LOA. A LOA diz exatamente para onde o dinheiro vem, ó, vai arrecadar sei lá, 30 milhões de IPTU e eu vou botar aqui 10 milhões para Secretaria de Obra. É isso bonitinho, show. Só que para votar a LOA tem que votar primeiro a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. A LDO
É uma lei também que vai dizer quanto vai gastar, mas não vai especificar exatamente o valor. Ele vai dar uma ideia mais vaga. Ó, vamos focar mais na saúde, vamos focar mais em segurança pública. Então, o foco. Está entendendo? É uma lei de diretrizes. Primeiro vota a lei de diretrizes, para quando for votar a lei orçamentária, já ter uma noção ali de onde vai gastar, tá bom? As coisinhas, tá bom? Show? Então, está dizendo o quê? Que tem que aprovar essa lei. Por quê? Porque é essa lei, pessoal, que vai decidir quanto vai ser gasto no ano que vem, onde vai focar no ano que vem, no caso da LDO. Então, tem que votar este ano. Por isso que fala, não será interrompida, porque tem que votar, porque a gente precisa saber quanto vai gastar no ano que vem, tá bom? Grosso modo é isso aí, beleza? As sessões da Câmara serão realizadas no recinto destinado, ou seja, dentro da Câmara, sendo nulas as que realizarem fora dele. Então, não pode ter uma sessão fora da Câmara, tem que ser dentro da Câmara, no lugarzinho dela. Óbvio que há exceção. Professor Alê, mas se ele não puder, estiver chovendo muito, inundou a Câmara toda. Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto ou outro que impeça, poderão ser realizadas sessões em outro local por decisão do presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara vai decidir: opa, não pode, porque né, pegou fogo em volta, risco enorme sei lá, de alguma coisa acontecer. Vamos fazer fora. Quem vai decidir vai ser o presidente da Câmara. E outra sessão que pode ser fora, pessoal, é sessão solene, tá? Por quê? Porque sessão solene é só para homenagear alguém, é uma solenidade, uma festinha, né, vamos dizer assim. Então, essa pode ser fora, tá? Então, isso aí é independente se pode, se está impossibilitado a Câmara ou não, isso é independente. Sessão solene pode alugar uma casinha de festa e lá tirar, né, homenagear alguém lá na casinha de festa. Show? Beleza? Mas a via de regra é dentro da Câmara que ocorrem as sessões. Fora dela serão nulas. Exceto se não puder, né? E a sessão solene. As sessões da Câmara serão públicas. Esta aqui é a regra, tá, gente? Então, todas as sessões serão públicas. O que que é regra, né? O TS aqui na toa. O que que significa isso? Significa que o senhorita, pode ir lá assistir a uma sessão da Câmara. Olha que top demais, né? Beleza. Agora só, salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria absoluta, então a maioria absoluta pode votar, tá? Pode decidir que a sessão não será pública, será secreta de seus membros, né, quando ocorrer motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Ou seja, é algo, motivo relevante, ou seja, algo bem específico, tá? Você tem que lembrar só isso, só, tá? Isso é mais importante. Show? Pessoal, a gente falou das sessões, né? Extraordinária, ordinária, bonitinha. A ordinária ocorre, né? No horário e data prevista. Mas temos também a sessão extraordinária, aquela que ocorre de repente. Aquela, por exemplo, pode ocorrer no domingo, no sábado, no feriado, nas férias. Mas quem é que pode convocar? Será que eu, cidadão, posso ir lá? Ô, vereador, vamos lá, vamos votar aquela lei? Aquela lei beneficia o pessoal da saúde, beneficia o pessoal da educação. Será que eu posso fazer isso? Eu, mero cidadão? Não. Existem dois ou três que podem fazer isso. Olha só. A convocação extraordinária da Câmara, isso cai em prova, isso despenca em prova. Despenca, tá? Ela pode ocorrer pelo prefeito quando este entender necessário, né? Necessária a convocação, no caso. Ou seja, o prefeito vai lá e decide que é necessária uma convocação extraordinária, decidir alguma coisa, um projeto de lei. Ou pelo presidente da Câmara, o presidente da Câmara chamou todo mundo, ou requerimento da maioria da Câmara, tá? A maioria da Câmara, em caso de urgência ou interesse público relevante. Então, fica, em caso de urgência e interesse público relevante, o presidente da Câmara é o requerimento da maioria, tá? Da maioria dos vereadores aí vão requerer para ter uma sessão extraordinária, uma convocação extraordinária. Aí eles vão lá bonitinho, no feriado, enfim, no horário que não estava previsto. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente vai decidir sobre a matéria para a qual for convocada. Então, se, pessoal, é um projeto de lei para perdoar o IPTU de uma área alagada que alagou muito, então vai convocar uma sessão extraordinária para fazer a isenção daquele IPTU daquela área. Então só vai decidir aquilo. Ah, mas tem uma lei ali que tem que decidir. Não, só vai decidir só aquele motivo da sessão extraordinária. Não vai decidir mais nada. Show? Beleza, pessoal. Outro tema que cai em prova de vez em quando é o exame público das contas municipais, né?
As contas municipais, elas podem ficar disponíveis para você, cidadão, visualizar. As contas do município elas vão ficar disponíveis à disposição dos cidadãos durante 60 dias. Isso aqui despenca em prova, a quantidade de dias, tá? É 60 dias, tá, galera? A partir do dia 15 de abril de cada exercício, no horário de estacionamento da Câmara Municipal em local de fácil acesso ao público. Então, se você for na Câmara Municipal a partir do 15 de abril, durante 60 dias, as contas do município vão estar disponíveis para você dar aquela olhada, tá bom? Beleza? 60 dias disponíveis para você. Show, show. Gravem esses dados aí, são importantes e despeguem prova. Show? Vamos continuar. Bom, pessoal, agora a gente viu a competência da Câmara com a ação do prefeito, tem a ver com lei, dinheiro. Tem a competência da Câmara privativa, é algo mais interno, tem a ver com o dinheirinho do prefeito quanto ele ganha, a licença do prefeito também, dos próprios vereadores. Agora a gente vai falar o que compete ao presidente da Câmara. E tem duas informações aqui que eu acho muito importantes. A primeira eessazinha aqui. Então, o presidente da Câmara ele tem a função dele. O que o presidente da Câmara faz ali? Além de outras estipuladas no regimento interno, que é a lei interna da Câmara, ele vai representar a Câmara em juízo ou fora dele. Então, quem representa a Câmara em juízo ou fora dele? O presidente da Câmara. É claro que em juízo vai ser os procuradores, né? Mas, via de regra, é o presidente da Câmara, tá bom? Quem representa o município em juízo, ou município em juízo ou fora dele, é o prefeito. Quem representa a Câmara em juízo ou fora dele é o presidente da Câmara. É ele que vai dirigir, porque ele é o diretor, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. É óbvio que os trabalhos administrativos vão ficar também por conta do quê? Da mesa diretora, mas ele é o chefão de todos, tá? Beleza? Isso aqui é importante também, tá, pessoal? Esse terceiro aqui, ó, inciso terceiro, ó, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Se tiver alguma dúvida sobre o regimento interno, é ele que vai interpretar o regimento interno. Promulgar as resoluções e decretos legislativos. Olha só isso aqui. Ele não vai promulgar as leis. Promulgar é fazer valer, né? É fazer valer, tá valendo. Quem vai promulgar as leis, pessoal, é o prefeito. Mas as resoluções e os decretos legislativos é como se fossem umas leizinhas internas da Câmara, relacionadas à coisa da Câmara. Então não precisa do prefeito. Alguém tem que promulgar isso, não tem? Tem. Quem promulga? O presidente da Câmara. Então a Câmara vota as resoluções, os decretos, por exemplo, e o presidente da Câmara é quem promulga, é quem publica e faz divulgar e começa a valer, tá bom? Bem como as leis que receberam sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário e não tenha sido promulgada pelo prefeito municipal. Oxe, o que é isso ali? Olha que bacana. Tô terminando já, só fica tranquilo, essa parte aqui. Olha que bacana. Aprovou uma lei e mandou para o prefeito. O prefeito tem, via de regra, 15 dias para promulgar essa lei. Ou seja, sancionar, né, que é dar ok, eu concordo, e promulgar, né, fazer valer. E aí ele não faz isso. Ele não sanciona, né? Aliás, ele não sanciona, ele veta, o prefeito veta. Se veta, o veto volta para a Câmara decidir sobre o veto. Aí vai chegar assim, pessoal, vocês concordam com o veto? O pessoal, não, concordo com o veto não. Os vereadores não concordam com o veto não. Aí os vereadores derrubam o veto. Então começou de novo a valer essa lei, né? Essa proposta de lei. Se derrubou o veto, manda para o prefeito novo. E fala assim, prefeito, agora você não tem opção, jovem. Você vai ter que promulgar essa lei. Só que o prefeito de birra não promulga. Ou seja, houve uma sanção tácita, cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, ou seja, o veto foi rejeitado, não concordo com o veto, então o veto foi derrubado, e não tenha sido promulgado pelo prefeito. E aí o que aconteceu? O prefeito de birra. Eu vetei esse negócio aí, vocês derrubaram meu veto, eu não vou promulgar é nada. Quem vai promulgar? O presidente da Câmara. Tá show? Isso aqui que diz aqui. Esse inciso. Vamos continuar aqui. Dos vereadores. Vamos falar sobre vereadores agora. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, ou seja, dentro do município. O que é invioláveis? Por suas opiniões, palavras e votos. Eles não respondem. Então, eles podem chegar na tribuna, é claro que tem um limite, né? Ah, ele não responde, então o vereador vai ser racista, vai preconceituoso. Não é isso. Claro que não pode, né, gente?
Mas, via de regra, eles não respondem por suas palavras. Então, ele pode, o prefeito, aquele ladrão, lá na tribuna, pode falar, não fala aqui na tribuna, né? Fala que é na circunscrição do município. Dentro do município, ele pode falar à vontade, opiniões, palavras e votos. Desde a expedição do diploma, o que é diploma, pessoal? Então, vamos falar. Os membros da Câmara não poderão ser presos. Tá, vamos botar aqui. O que é a expedição do diploma? Pessoal, a gente tem a eleição em outubro, né? E aí é eleito os vereadores. Ali, mais ou menos 15 dias depois, um mês depois, ali não importa, né? A quantidade. Depois a eleição, a gente sabe no mesmo dia quem ganhou, né? Mas depois de alguns dias aí, a Justiça Eleitoral, ela dá um diploma, igual aquele diploma da faculdade, seu, né? É um diploma ali para o vereador, dizendo que ele foi eleito com X votos, tá? Que ele vai tomar posse no dia 1º de janeiro. E aí, desde a expedição desse diploma, os vereadores não podem mais ser presos, tá? Salvo flagrante de crime inafiançável, ou seja, salvo flagrante de crime inafiançável. Aí sim, tá? Nem processado criminalmente sem prévia licença da Câmara. Ele nem pode ser processado sem licença da Câmara. Pessoal, está escrito aqui na lei orgânica, a realidade é um pouquinho diferente. E vocês podem ter dar um exemplo do vereador Gabriel Monteiro. Eu não estou entrando no mérito que ele fez, estou dando um exemplo para você ficar antenado. Mas o Gabriel Monteiro foi julgado pelo Tribunal de Justiça e foi preso. Tá, mas você sabe o que houve com ele, né, galera? Os vereadores cassaram o mandato dele. Então, durante o mandato dele, quando ele era ainda vereador, e eu não estou entrando no mérito se isso foi certo ou errado, eu não estou falando isso, estou falando os fatos. Durante o mandato dele, ele não foi preso, ele só foi preso depois que cassaram o mandato dele, porque ele deixou de ser vereador e ele perdeu esse foro aqui, tá? Esse foro privilegiado aqui, vamos dizer assim. Então, só para você ter uma noção aí. Tá? Então, desde a expedição de prova já não pode ser preso. É o que está escrito aqui, é o que você vai levar para prova. Isso aqui não é o que mais ficar em prova, mas tem que ficar antenado. Aqui, o falando em foro privilegiado, aqui, ó. Os vereadores serão submetidos ao julgamento perante o Tribunal de Justiça. Então, não é um juiz de primeira instância que vai julgar, não é o juiz daqui da comarca. Já é o Tribunal de Justiça, já é o TJRJ, no caso, né? Ou seja, ele vai ser julgado aqui pelos desembargadores de lá. É igual acontece com os deputados, né? Os deputados são julgados aí pelo STF, não é isso? A depender da situação, né? O deputado federal, no caso. Deputado federal, presidente da República, a depender da situação também, são julgados aí pelo STF, né? Beleza. Outro detalhe também é que os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou apresentadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhe confiaram ou delas receberam informações. É aquele sigilo que a gente tem, por exemplo, no médico, né? Que o médico, um psicólogo, um psiquiatra, ele não precisa, não pode falar, ele não é obrigado a falar sobre a saúde, né? Ele não pode, tem que guardar sigilo, né? Então, até na justiça, pessoal, ele tem que guardar sigilo, tá? Aqui é a mesma coisa, o vereador ele não é obrigado. Então, o vereador, você sabe quem fez, porque te falaram. Quem te falou? Ele não é obrigado a falar quem falou, tá bom? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Essa parte aqui é mais longa, tá, pessoal? Para ficar um pouquinho maior aqui. Vamos continuar. Processo legislativo. O que é um processo legislativo? É um procedimento de leis, tá? De leis que ocorre onde? Dentro da Câmara. Tudo que é lei que ocorre dentro da Câmara vai ter que ter um processo legislativo. Vamos ver aqui. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de emenda à lei orgânica. Então, para emendar a lei orgânica, alterar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, vai ter um processo legislativo que ocorre dentro da Câmara, né, gente? Leis complementares, ou seja, são leis mais difíceis de serem aprovadas. Leis ordinárias é uma lei um pouquinho mais fácil de ser aprovada. Decreto legislativo decreto legislativo e resoluções são coisas mais internas da Câmara, tá? Internas. Mas eu quero que você leve internas ou resoluções, tá? Porque existe uma diferença entre elas. Porque ambas são internas, tá? Só que o decreto legislativo é uma coisa interna, mas tem efeito externo, tem efeito fora da Câmara. Vai regulamentar alguma coisa que é fora da Câmara. Você não quer só de Câmara que pode fazer isso. Já as resoluções, não. É uma coisa da Câmara, mas vai regulamentar alguma coisa dentro da Câmara. O horário de funcionamento, por exemplo. Sei lá. Apesar que o horário de funcionamento tem que trocar lá no regimento interno, né? Porque o regimento interno também tem lá o horário. Leis delegadas, né? São leis que é competência da Câmara, tá? Só que o prefeito pede para fazer. Medidas provisórias. Aqui tá errado, tá, gente? Medida provisória não tem nada a ver com o processo legislativo, tá?
Medida provisória, cara, seria o prefeito elaborando uma lei, uma medida provisória no caso, e aí depois de um tempo essa medida provisória ela vai para votação se vai continuar valendo ou não, tá? Medida provisória é uma lei que o prefeito já sanciona e já começa a valer, pô, dependendo da Câmara. Só que depois ela vai para a Câmara dar uma olhadinha e decidir se vai continuar ou não, tá bom? Se vai converter em lei ou se vai acabar. Show? Então, de certa forma, sim, porque vai para a Câmara, mas não é o correto, tá? Só vai para a Câmara a posteriori, ou seja, depois. Show. Isso é só grave que isso aqui faz parte do processo legislativo. O que que não está aqui? Decreto executivo, que é o que mais se usa hoje, o que que o prefeito mais usa. Tudo que o prefeito faz hoje é praticamente decreto. É uma leizinha que só o prefeito faz e não depende da Câmara. São algo específico, algo relacionado mais à prefeitura, tá? E tem resoluções executivas também, né? Enfim, tem várias coisas, mas o decreto executivo, portarias, né? O decreto executivo é o mais famoso. E o decreto executivo não está aqui porque o decreto executivo não vai para a Câmara, tá? Tudo aqui vai mesmo no decreto executivo. Vamos continuar. Bom, esse aqui é o disparado aqui, o despenca em prova, o próximo também. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta. O que acontece é o seguinte: eu quero alterar alguma coisa na lei orgânica, eu quero acrescentar alguma coisa, eu quero revogar alguma coisa, tirar alguma coisa, eu quero mudar alguma coisa. Como é que faz? Emenda a lei orgânica. Só que essa emenda, pessoal, ela vai ser votada na Câmara, show. Mas quem é que pode propor? Será que eu, médico cidadão, posso propor? Ah, não gostei disso aqui não, tem que tirar isso aqui está errado. Eu não posso. Quem vai propor? Quem pode propor? Um terço, no mínimo, dos membros da Câmara, ou seja, dos vereadores. Membros da Câmara são os vereadores. Um terço, no mínimo, dos vereadores, tá ruim aqui para escrever. Show. O prefeito ele pode propor uma emenda à lei orgânica e a iniciativa popular na forma da lei, ou seja, a população, tá? A população pode, e aí você, né, vai ter que ter uma assinatura de todo mundo. Beleza. Aí você leva para prova. Show? Esses podem propor. Um vereador sozinho, ele pode propor uma emenda? Não, ele não pode propor uma alteração na lei orgânica, tá? Ou acrescentar alguma coisa na lei orgânica. Um terço pode. Um vereador sozinho não. O prefeito sozinho pode. E a iniciativa popular pode também. Tá bom? Seria um projeto, né? De emenda, uma emenda, na verdade, com a voto, com um projeto de emenda, né, pessoal? Com a assinatura de uma quantidade de pessoas aí, tá? É assim que funciona. Tá, professor, mandou a proposta. Mandou a proposta. Como que vai ser votado? É uma votação dificílima. Olha só como é que é votado isso aqui, a emenda para entrar aqui na lei orgânica. A proposta de emenda, isso aqui despenca também, tá, gente? Será discutida e votada em dois turnos. Oi? Duas vezes. Como assim? Vota agora, depois vota de novo, tá? E aqui nem tem um intervalo. Geralmente tem um intervalo de votação entre elas. Aqui não tem, deixa quieto. Menos coisa para memorizar. Não entendi, Ale. Vai votar agora e depois vai votar de novo. A mesma coisa. É isso mesmo. Tem discussão e votação, considerando aprovada quando obtiver dois terços, é uma votação difícil, dos votos do membro da Câmara, tá? Em ambos, né? Então tem que dois terços tem que decidir que aprova, no mínimo, né? Depois, de novo, dois terços, tá? No mínimo. Show? Outra coisa que despenca em prova e é uma pegadinha muito, muito perversa. É isso aqui. Aqui é como se fosse uma pegadinha. Professor Ale, oi. Alterar a lei, tá? O prefeito mandou uma proposta de emenda à lei orgânica, alterando o artigo tal e tal, tal, acrescentando mais artigos, sim, top demais. A proposta foi votada pela Câmara em dois turnos e teve mais de dois terços dos votos dos vereadores nos dois turnos, em cada turno. Show de bola. Quem é que vai promulgar essa emenda? Quem vai fazer valer? Dá a entender que é o prefeito, porque é o prefeito que promulga leis, não é? É, mas não. A emenda à lei orgânica, quem promulga, ela é diferente. Quem promulga é a mesa da Câmara. Oxi, não é nem os vereadores, não é a Câmara. Não, é a mesa, o grupinho de vereadores responsável pela administração da Câmara que vai promulgar a emenda à lei orgânica. Gostou, pessoal? Bacana, né? Então fiquem atentos, meus jovens. Fiquem atentos aí, que é a mesa que promulga a emenda. Então, olha, o que você gravou?
Leis em geral, prefeito, resoluções e decretos legislativos, presidente da Câmara, e emenda à lei orgânica, e resoluções da Câmara e decretos da Câmara, né? Decretos legislativos. O presidente da Câmara que promulga, fazer valer. E emenda à lei orgânica, a mesa diretora que promulga, tá? Tá, professor Alê. Eu vi que a emenda à lei orgânica, quem pode propor é um terço dos vereadores, prefeito e a iniciativa popular. E as leis? Quem é que pode propor uma lei? Será que eu posso propor uma lei? Vem comigo aqui, ó. Quem é que pode propor uma lei? A iniciativa de leis ordinárias e complementares, ou seja, as leis, né? Qualquer vereador. Aqui, qualquer vereador, tá, pessoal? Então, qualquer vereador é qualquer vereador, né, galera? Não é um terço igual a emenda. Porque a emenda é mais difícil, né? Pra propor, até para propor. Ou comissão da Câmara. Comissão são um grupinho de vereadores na Câmara responsáveis por alguma coisa. Geralmente tem comissão de justiça, comissão de cidadania, comissão de sei lá do quê. Tem um monte de comissão lá dentro, tá? São grupinhos de vereadores que fazem parte de algo de uma situação específica, tá? O prefeito ele pode, e é óbvio que o prefeito. Vou até escrever que é óbvio, porque é muito óbvio. Se o prefeito pode uma emenda, que é uma coisa muito mais, né? A emenda é uma coisa muito mais importante, é óbvio que o prefeito pode uma lei, né, gente? Que é uma coisa menos, assim, que mais inferior, né? E aos cidadãos, na forma, nos casos previstos em lei, nesta lei orgânica, né? Cidadãos é qualquer pessoa pode propor. Só que aos cidadãos aqui tem a iniciativa popular, será exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei subscrito, ou seja, assinado, no mínimo por 5% dos eleitores do inscrito município, contendo um assunto de interesse específico do município, da cidade ou do distrito. Então, mudando de assunto aqui, né? A gente viu quem pode propor uma lei, fica de olho. Agora, falando sobre a iniciativa popular de lei, 5% aí dos eleitores tem que estar assinado ali, para que isso seja votado na Câmara. Não é que vai ser aprovado, tá, galera? Isso aqui é propor. Você vai iniciar uma lei para votar na Câmara, tá? E como é que vota, né? A gente vai ver aqui como é que vota. Antes de mais nada, vocês viram aqui que existem dois tipos de leis, né? Lei ordinária e lei complementar. Qual a diferença entre elas? A lei complementar, ela é mais difícil. De maneira simples, né? A lei ordinária, ela é um pouquinho mais fácil. Vou botar mais fácil, vou exagerar. Mais fácil, tá? Grosso modo, tá? Mais fácil. Show. Mas é o prefeito, quem é que vai propor que escolhe? Eu quero lei complementar. Não. Tudo será lei ordinária, exceto se a lei orgânica diz que é lei complementar. Então, ou seja, resumindo, só vai ser lei complementar quando a lei orgânica diz que tem que ser lei complementar. Se a lei orgânica não fala nada, vai ser lei ordinária, tá? Até porque você está propondo uma lei, você quer que vote, né? Você não vai escolher, eu quero escolher lei complementar, que é mais difícil. Porque aí ninguém aprova a minha lei. Ué, você não quer aprovar a lei, você não propõe, gente. Tá entendendo? Então, o que que vai ser lei complementar? Aqui tem a lista. Isso aqui é importante se dar uma lida, tá? Então, a lei complementar será o quê? O CTM, né? O Código Tributário Municipal, o Código de Obra, o Código de Postura, o Código de Zoneamento Urbano, o Código de Parcelamento do Solo, isso aqui tem a ver com a parte urbana, tá? A parte urbana, então, será lei complementar. O Estatuto dos Funcionários Públicos, ou seja, o Estatuto dos Servidores será por lei complementar. O Estatuto do Magistério, o Estatuto dos Professores, né? De quem trabalha em educação, na verdade, na educação, será por lei complementar, e a lei orgânica que cria a Guarda Municipal será por lei complementar. Então, o Estatuto do Servidor, o Estatuto do Magistério, a lei que cria a lei que cria a Guarda Municipal, a lei que trata da parte urbana e o Código Tributário Municipal serão todos por lei complementar. Então, o rito de votação é um rito mais difícil, vamos dizer assim. Olha só que bacana aqui, ó. Como que funciona a votação da lei complementar? A lei complementar exige para sua aprovação o voto favorável de 2/3, tá? Então, precisa de 2/3 aí favoráveis para aprovar uma lei complementar dos vereadores. Professor Ale, são 9 vereadores, pessoal, 2/3, é só dividir, né? Enfim, 2/3 dá 6, né? Simples, é só dividir por 3, né? Cada terço, é, 3 seria 1/3, 6 seria 2/3, 9 seria um inteiro. Enfim, 2/3, beleza? Tipo assim, muito parecido com a votação da emenda lei orgânica ali. Sim, só que da emenda lei orgânica são 2 turnos, tá? 2 vezes, tá bom? Só precisa saber. Aqui não, aqui é uma vez só. Votou, valeu, foi aprovado por maioria 2/3, top.
tá? E a lei ordinária? A lei ordinária seria uma maioria. Seria a maioria, tá? Pra você saber, não fala nada aqui não, mas seria a maioria. É mais fácil. Aprovar uma lei ordinária é mais fácil. As duas têm o mesmo peso, Ale? Sim, lei complementar e lei ordinária têm o mesmo peso. Ninguém é melhor que ninguém aqui, tá? Pra você saber. As leis delegadas. Tem as leis delegadas, né? Só precisa saber do que se trata. Serão elaboradas pelo prefeito municipal, que vai solicitar a delegação à Câmara. É uma competência muito específica, não é usado, tá, gente? Essas leis aqui não são quase usadas. É uma coisa bem específica. E aí o prefeito vai solicitar à Câmara para fazer aquela lei. Aí o nome da lei será lei delegada por causa disso. Outra coisa também sobre leis, em sentido mais amplo, né, é a resolução. A resolução, como eu disse a vocês, ela regula a matéria política e administrativa de sua competência da Câmara de sua competência exclusiva, não podendo de sanção ou veto do prefeito. É óbvio que não vai nem para o prefeito. Resolução é uma lei mais interna, é uma lei, vou botar aqui, com efeito interno. É uma coisa que vai regulamentar a coisa dela mesmo, dentro dela, interno. Show? Agora, o decreto legislativo é uma leizinha, grosso modo, leizinha, vou botar lei entre aspas, tá? Que destina a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, igualzinho ali em cima, mas que produza efeito externo. Falou em efeito externo, é decreto legislativo. Me dá um exemplo aí. Sei lá, o exemplo. Pode ser que não seja, aí vai depender muito. Dá uma licença ao prefeito. Pode ser por decreto, né? Licença não é prefeito, não é uma coisa mais externa. O prefeito é de outro poder, do poder executivo. Aí a licença será para um documento. Que documento é? Decreto legislativo, por exemplo, tá? Exemplo hipotético, pessoal. Não sei se realmente é, mas é como se fosse um efeito externo. Não dependendo da sanção, veto do prefeito municipal. Óbvio, porque todos eles aqui não passam na mão do prefeito. Então, esse aqui tem um efeito mais externo, tá? Externo. Beleza? Pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Essa videoaula foi um pouquinho longa porque são vários assuntos mesmo. Mas a gente vai para a nossa última parte, vai ser muito mais tranquilo, bem pequenininho, tá bom? Que a gente abordou muito, muito tema mesmo. Então, um resumo bem bacana. Ó, não esqueça de criar as questões de lei orgânica, são 100 questões. A gente vai ter questões gratuitas também, vou trazer né, algumas questões para a gente trabalhar. Entretanto, você adquirindo essas questões aqui, você vai estar muito mais na frente, porque são vários temas que a gente vai abordar. São 100 questões, toda questão é focada em cima digital. Todas as questões são corrigidas em vídeo, então vai ter um vídeo lá, eu corrigindo. Tem um PDF comentado para download e tem um PDF simulado para você. Que é o mesmo PDF, né? Tem um PDF, as questões comentadas para você baixar. Também tem outras questões sem comentários para você. Pra você estudar ali, sem o comentário, tá bom? Beleza? Então vamos para o nosso próximo bloco. Tá até aqui, ó. Pum, ponto já. Próximo bloco, aula 3 rapidinho, bem esquema. Aula 3 é super tranquilo. Você falar mais sobre o poder executivo, né? Que é importante demais. Então eu te vejo na próxima aula, aula 3. Os links aí estão tudo embaixo aí, beleza? Então, até a próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.